Seguimos para a atualidade internacional. A votação de 3 resoluções da ONU que exigem o fim da guerra na Ucrânia na segunda-feira viu os Estados Unidos separarem-se dos seus aliados europeus, recusando-se a responsabilizar Moscovo pela invasão do território ucraniano, marcando uma grande mudança nas relações transatlânticas com o regresso de Donald Trump à Casa Branca. A Assembleia Geral das Nações Unidas recusou-se a aprovar a primeira versão de uma resolução apoiada pelos Estados Unidos da América que instava ao fim da guerra. Em vez disso, aprovaram uma resolução apoiada pela Europa que exige que a Rússia retire as suas forças dos territórios ucranianos, algo a que a administração do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, se opõe, que contou com um voto contra os Estados Unidos da América ao lado da Rússia. A Ucrânia recusou, antes de aprovar a resolução, com 3 alterações propostas pelos europeus, acrescentando linguagem à proposta dos Estados Unidos da América, que deixa claro que Moscovo invadiu Kiev em violação da Carta das Nações Unidas. A resolução alterada foi aprovada com 93 votos a favor, 8 votos contra e 73 abstenções num revés para a administração Trump no organismo mundial de 193 membros, cujas resoluções não são juridicamente vinculativas. Uma resolução separada, elaborada pela Ucrânia e por países europeus, também foi aprovada com 93 votos a favor, 18 votos contra e 65 abstenções. Os Estados Unidos da América, a Rússia, Israel e a Coreia do Norte foram alguns dos países que votaram contra. Pela primeira vez, Vladimir Putin aceitou que a União Europeia participe nas negociações de paz, mas nada disse sobre a presença da Ucrânia e acusa Volodymyr Zelensky de ser tóxico e prejudicial para o país. O chefe de Estado russo acrescenta que também quer que a guerra acabe o mais rapidamente possível, mas que é contra o envio de forças europeias para a Ucrânia. E o novo chanceler alemão, Friedrich Merz, quer uma União Europeia menos dependente dos Estados Unidos da América. Friedrich Merz, que levou a União Democrata Cristã à vitória nas urnas, fez referência a uma Europa forte e independente dos Estados Unidos da América como sendo a sua prioridade absoluta. Entretanto, muitos em Bruxelas esperam agora que um governo mais estável em Berlim signifique uma liderança alemã mais forte. A noite das eleições antecipadas na Alemanha será recordada como marcando uma transformação sísmica no futuro da União Europeia. Nunca pensei que teria de dizer algo assim num programa de televisão, mas depois da declaração de Donald Trump na semana passada, é evidente que este governo não se preocupa muito com o destino da Europa, afirmou Merz. Para um atlantista obstinado como Merz, que passou grande parte da sua vida profissional como advogado a trabalhar com empresas americanas, estas palavras têm um significado importante e podem conduzir a algumas decisões importantes para a União Europeia. A aparente mudança de política de Merz está em contradição com o manifesto eleitoral da CDU, que sublinhava a fiabilidade dos Estados Unidos da América e a necessidade de confiar na aliança transatlântica para garantir a segurança europeia. Segundo os especialistas, uma Europa independente deverá significar mais despesas com a defesa, e isso poderia significar outra grande reformulação, especialmente no que diz respeito à flexibilidade da dívida. Mas isto pode exigir algumas decisões complicadas. E olhamos agora para a República Democrática do Congo, estando já dado como confirmada a presença do Ruanda por detrás das operações bem-sucedidas dos guerrilheiros do M23 no leste do Congo e a vasta e registrada lista de crimes graves, como as execuções sumárias de civis confirmadas pelas Nações Unidas. O Tribunal Penal Internacional veio já informar que está a investigar a situação naquele país, com as conquistas de vastos territórios das províncias do Kivu Norte e Sul, incluindo as suas capitais, Goma e Bukavu, além das mais ricas áreas mineiras, onde o Ruanda tem extraído
ilegalmente coberto da violência regional, gigantescas quantidades de minérios estratégicos como o coltão ou cobalto. Sucedem-se as provas das arbitrariedades do M23. Face a essas evidências, o Procurador Internacional do TPI chegou esta segunda-feira a Kinshasa para iniciar os procedimentos investigatórios para fazer avançar uma eventual acusação contra os dirigentes rebeldes e provavelmente ruandeses que servem de ligação e coordenação com o M23. Momento para análise, hoje com o Wellington Calazans e o Issau Agostinho. Aos dois, muito boa noite, bem-vindos à hora 10 da noite. Boa noite, Sansão, boa noite, Issau, e a você assistindo à hora 10, é um prazer estar aqui de volta. Wellington, começo consigo olhando para esta resolução da ONU que exige o fim da guerra na Ucrânia. De forma concreta, o que é que de facto aconteceu? O que é que nos pode avançar por agora? Olha, o que aconteceu, Sansão, foi que no Conselho de Segurança as coisas pareceram mais práticas do que diplomática. A Realpolitik, né, que como conhecemos, ela esteve mais presente no Conselho de Segurança do que na Assembleia Geral Extraordinária. Por que isso? Porque estamos diante de uma rápida transformação nas relações entre Rússia e Estados Unidos. E isso nos permite avaliar este cenário sob o ponto de vista de que a geopolítica não é pré-determinada, mas sim moldada por escolhas estratégicas. Obviamente que os russos nutrem um otimismo carregado de cautela, porque no primeiro mandato de Donald Trump ficou uma sensação de frustração entre os russos em decorrência das expectativas que foram criadas e os resultados esperados não foram consolidados e foram até mesmo pífios ou inacabados. Quando analisamos este novo cenário aí que você apresentou, nós podemos enxergar nas entrelinhas dos principais temas que envolvem todas as negociações, os pontos de convergência, as possíveis críticas ao comportamento de Trump e também as reações de alguns políticos europeus. Como eu tinha dito aqui na TPA, são as decisões políticas e não forças históricas imutáveis que definem o futuro. A recente reaproximação entre Rússia e Estados Unidos da América, em Riad, na Arábia Saudita, e as declarações de Trump já eram sinais claros de que a diplomacia pode reverter até mesmo crises profundas como é esta na Ucrânia. Estamos também aqui, Sansão, diante de uma análise de uma fragmentação do Ocidente monolítico, aquela visão romântica da existência de um Ocidente unido, agora é cada vez mais questionável, especialmente com as divisões internas que têm sido observadas. Então, quando vemos que a Europa não está mais alinhada incondicionalmente aos Estados Unidos da América, especialmente após pressões comerciais e desacordos políticos com a chegada de Donald Trump, ou com o regresso, né, melhor assim, já que ele está no segundo mandato, depois de uma pausa interrompida aí pela chegada do democrata Joe Biden. Né? Durante essa era Trump, nós já vemos aqui em um mês, pouco mais de um mês, uma série de desacordos entre os Estados Unidos da América e a União Europeia. E há também, internamente, nos Estados Unidos da América, uma polarização entre aqueles que apoiaram Donald Trump e os que são simpáticos aos democratas ou antipáticos a Trump. E isso também impõe ao Donald Trump que ele tome medidas drásticas para que possa apresentar resultados diferentes, porque a repetição do erro certamente traz sempre o mesmo resultado equivocado. Então, se formos até fazer um rápido retrospecto,
o histórico de desconfiança russo, ele vem desde a expansão da NATO nos anos 90, não é? Mas ninguém pode negar que este momento vivido ontem nas Nações Unidas, especialmente no Conselho de Segurança, ele traz uma nova maneira de abordarmos a possibilidade de Trump dialogar com a Rússia e minimizar a fragmentação, tanto dentro da NATO como na União Europeia, em relação ao novo cenário que está sendo traçado. O levantamento de sanções, por exemplo, e o reconhecimento de esferas de influência da Rússia são dois aspectos que passam a ser já apresentados com alguma normalidade, ou pelo menos sem a antipatia que sempre acompanhava qualquer aspecto positivo relacionado à Rússia. Então, devemos dar aqui ênfase na questão humana, que ela está contrastando com a análise geopolítica fatalista, porque países não podem ser como pessoas. Os países precisam, na geopolítica, praticar aquilo que chamamos de pragmatismo político. Sem isso, os países morrem, as nações morrem. Por quê? As instituições ficam e as pessoas passam. Os europeus estão com dificuldades de entender este novo cenário, Sansão, porque são muito apegados à forma e muito menos ao conteúdo ou ao resultado. Então, eu estou hoje menos pessimista do que ontem, o que já é muito positivo nesse mar de confusão, instabilidade e incerteza que estamos vivendo aqui na Europa. Wellington, daqui para frente, com esta resolução, o que é que se pode esperar deste conflito? Olha, nós esperamos que, primeiro, que seja exigida a retirada imediata, completa e incondicional das forças russas do território ucraniano, mas sabemos que isso só irá ocorrer com as condições apresentadas pela Rússia, que passam necessariamente pela legitimação de um presidente da República da Ucrânia para que os acordos firmados possam ter validade, porque senão, no futuro, se Zelensky, porventura, venha a ser o signatário de acordos, esses acordos poderão ser violados sob a alegação de que Zelensky não estava dentro da normalidade democrática da Ucrânia, porque o mandato dele já estava expirado, né? Expirou o ano passado, em maio, como sabemos. Então, de acordo com o que eu tenho buscado, né, dentro da imprensa russa, com muita dificuldade, porque, lamentavelmente, aqui no país da liberdade de imprensa, eu não tenho acesso ao contraditório, eu tenho que ler as mentiras da Suécia e assistir diariamente, mas eu consegui ver que os russos pretendem que a negociação seja feita a partir de um governante legítimo. Nesse caso, não seria o Zelensky e dificilmente ele conseguiria sê-lo. Mas, Wellington, é possível, por agora, de forma muito concreta, olhando para o atual cenário? Bem, eu ontem, quando sugeri, e o colega que estava no estúdio sorriu, eu falei que era possível que fosse formada uma junta de transição, e isto é possível desde que seja, de alguma maneira, validada e reconhecida pelas instituições em funcionamento na Ucrânia. Se isso ocorrer, acredito que seja possível com a agilidade que todos nós esperamos, né? Porque essa guerra realmente já está na hora de acabar. Muito bem, seguimos para a Alemanha. Wellington, quem é este Friedrich Merz que quer uma União Europeia menos dependente dos Estados Unidos? Ora, o novo provável, né, primeiro-ministro, até quando não sabemos, da Alemanha, ele é um atlanticista, o que
já é aí uma preocupação para os alemães. O desafio dele é construir um consenso em uma Alemanha que hoje, podemos dizer, sem medo de errar, que está fragmentada. A vitória da União Democrata Cristã, CDU, nessas recentes eleições alemãs, liderada pelo Friedrich Merz, foi celebrada com aplausos e vivas na sede do partido, né? Mas a composição do governo, ela é um desafio. É um desafio muito grande, porque a ascensão dos partidos chamados de extrema-direita, e eu digo sempre chamados de extrema-direita, porque de extrema-direita eles só têm o ódio ao estrangeiro, a agenda neoliberal em todos os partidos da Alemanha e praticamente todos os europeus é idêntica essa agenda. Então, são ditos de extrema esquerda ou ditos de extrema direita, tudo para enganar o eleitorado, mas a agenda é quase igual. De qualquer forma, existe uma luta pelo poder, todo mundo quer ser chefe, né? Então é muito cacique para pouco índio, como diz lá no Brasil, mas essa situação remodelou aí a situação parlamentar. O problema do Friedrich Merz será que, para ser novo, talvez ele tenha que resgatar o velho. Ou seja, aquele governo que caiu por falta de consenso, talvez seja a única solução para um governo estável para ele. O que significa um governo que já nasce com cara de velho e com pouca força. Então, eu sou bastante pessimista em relação ao que vai acontecer na Alemanha, assim como eu fui com a França, e se confirmou, como eu fui em alguns outros países, na Coreia do Sul, não é? na oportunidade. E eu vejo que esse tipo de sistema de governo, ele está priorizando minorias, ele não está priorizando maiorias. Porque um partido que chega, que vence, ou seja, obteve maioria, mas não tem aquela maioria absoluta para a formação do governo, ele acaba refém de partidos nanicos que defendem agendas extremamente desconectadas das aspirações dos eleitores. Então, portanto, não terá uma governação muito fácil. Não será uma governação fácil. E digo mais, os problemas internos da Alemanha exigem um governo muito forte. A Alemanha é conhecida como o motor da União Europeia. Se a Alemanha falhar, toda a União Europeia irá falhar junto. Os desafios internacionais hoje para a Alemanha transcendem a questão da União Europeia, porque tem a questão da Rússia, esse relacionamento conflituoso com os Estados Unidos e muito mais desafios que nós temos que aguardar um pouco para ver. Nada de otimismo exagerado, viu, Sansão? Para não ficar frustrado depois. Vamos olhar para a crise na República Democrática do Congo. O Wellington, consigo que comece igualmente esta temática. O Tribunal Penal Internacional investiga crimes no leste da República Democrática do Congo. Para já, que apreciação faz do atual cenário que se vive naquele país africano? Bem, o cenário é um cenário preocupante e somente agora... E eu acredito muito que já com a influência do presidente de Angola, João Lourenço, à frente da União Africana, é que a comunidade internacional passou a levar a sério os avisos que vinham sendo dados. A incursão no território, no território da República Democrática do Congo, no setor leste, né, do país, começou a ganhar um avanço preocupante, com nítida tentativa geopolítica de empoderamento de forças patrocinadas e impulsionadas artificialmente, ainda que o M23 agora seja uma das possibilidades de diálogo para um cessar-fogo e para o fim das hostilidades. Não podemos ignorar que o M23, como um grupo rebelde, oriundo
de dissidentes do exército congolês, ele não existe na sua essência, ele é ocupado por mercenários. As punições que foram anunciadas de sanções de nomes e figuras que poderiam influenciar no patrocínio dessas forças na região, essas sanções elas não irão surtir efeito porque é o mercado paralelo que alimenta, esta instabilidade, e é a extração irregular, ilegal, que é a razão de tudo isso. Para quem seriam direcionadas estas sanções, na sua visão? Na minha visão, é preciso que todos os canhões sejam apontados para o presidente do Ruanda, que é o grande responsável pela instabilidade naquela região, e os planos deles são de chegar até as fronteiras com Angola. É uma questão mesmo aí de abortar essa ideia já no nascedouro, para que não seja um problema para toda a região, como a comunidade internacional agora tenta conter ou estancar, seria até a linguagem mais apropriada. Obrigado mesmo pelos comentários que se impõem nesta edição do Hora 10 da noite. Igualmente a si, Wellington, e esperamos contar com o Wellington na segunda-feira. Boa noite aos dois. Boa noite a todos e até a próxima segunda.